Olá, como vai você? Tudo bem? Eu espero que você esteja muito confortável e esteja nos esperando, porque o nosso encontro está marcado para toda semana neste horário e é sempre bom ter um encontro muito especial com você. Hoje nós vamos falar sobre casamento, ser só uma carne. Como diz o texto bíblico, uma só carne. É possível que homem e mulher cheguem ao nível de tamanha união, de serem duas pessoas diferentes, feitas uma só? De que maneira? Em propósito, em sentido de estar junto, em plenitude de pensamentos, de sentimentos, mas como acontece? Duas pessoas completamente diferentes. Vamos falar, portanto, da conjugalidade, do mistério da conjugalidade, mas principalmente de como alcançar níveis de intimidade, níveis de alegria, felicidade, plenitude em algo tão especial criado pelo próprio Deus. Se estou falando para casados, bem-vindos. Se estou falando para solteiros, muito bem. É bom aprender desde cedo a como casar e conviver casando todos os dias, sendo e fazendo o outro feliz. Fácil, fácil não é, mas tem recompensas extraordinárias. Portanto, esse é o seu consultório de família hoje, falando especialmente desse tema que tanto chama a atenção de tantas pessoas. Todos os dias nós recebemos pedidos de ajuda, gente com dificuldades no casamento dizendo já não sei mais o que fazer, Darleide. Outros já dizendo assim, desisti. E não. Nós pensamos que dá para fazer algo novo e diferente e salvar seu casamento. Inclusive, hoje vamos contar mais uma história dessas aqui durante o programa, durante a discussão, ou melhor, vamos colocar para você esse tema a partir de uma história pessoal muito significativa do meu convidado de hoje. Mas você é o nosso convidado principal de toda semana, de todo encontro. Então deixe o seu recado na nossa página no Facebook, facebook.com/consultoriodefamilia.nt. Sinta a graça de Deus em sua vida e vamos lá começar o programa de hoje com o tema Uma Só Carne. O meu convidado, pastor Felipe Amorim. Bem-vindo, pastor e escritor, né? Bem-vindo. Darleide, obrigado pelo convite. Eu fiquei feliz por ser convidado e fico feliz também em poder partilhar um pouco do que eu vivi e da minha história e do que Deus me ensinou com outros casais e ajudar as pessoas também. Obrigado por ter convidado. Pois é, essa é a primeira pergunta que eu quero fazer. Um pastor jovem, casado e traz uma temática tão específica e lendo o conteúdo do seu livro a respeito do tema, a primeira pergunta que vem é: por que decidiu escrever, debruçar-se sobre o tema casamento? Darleide, eu acredito que as melhores produções de qualquer pessoa, seja música, seja livro, qualquer coisa, elas partem de uma experiência pessoal. E esse livro, Uma Só Carne, ele partiu da minha experiência. Eu tô no 7º ano de casado. Aproveitar e mandar um beijo para minha esposa. Amor, te amo. Ela está grávida do Daniel, está no 8º mês de gravidez agora. Que lindo. Mas os primeiros anos de casado não foram muito fáceis. Aliás, não foram nada fáceis. E a gente casou, mudou de cidade, mudou de condição financeira. Nós estávamos os dois na faculdade. E eu estava estudando teologia para me tornar um pastor. E eu acabei me empolgando demais com a teologia e esquecendo um pouquinho dela. E isso gerou um problema grande no casamento, desentendimento. E por algum tempo eu pensei, ela também pensou, e alguns amigos pensaram que não tinha mais jeito para o nosso casamento. Mas Deus provou que Ele pode restaurar qualquer casamento. Depois que Ele fez um milagre no meu, então eu resolvi ajudar outros escrevendo esse material. Então, parte do que tem nesse material é a minha experiência e parte do que tem nele é fruto de estudo e de se debruçar sobre livros. Senhor, quando essa crise surgiu no casamento de vocês, eram recém-casados? Recém-casados, 1º ano de casamento. A gente casou em dezembro de 2008 e em janeiro de 2009 a gente foi viver em outra cidade e tal. E aí começar a faculdade, tanto eu quanto ela. Então já foi no 1º ano de casamento. Aquele ano que as pessoas dizem que é a maior maravilha do mundo. Para nós não foi tão maravilhoso assim. E como você percebia que algo estava errado no seu casamento, ou como estava muito focado nos estudos, era ela quem sentia mais? Não, eu percebia que havia um erro, sim, alguma coisa estranha, mas eu pensava que era só com ela. Por estar tão focado na faculdade, no meu grande sonho,
eu sempre dizia assim, não, o problema está com ela. É ela que tem que mudar. Né? E enquanto eu pensei desse jeito, as coisas não mudaram de jeito nenhum. Quando eu comecei a pensar diferente, é que as coisas começaram a mudar. Vocês namoraram há pouco tempo, se conheciam há muito tempo. A pergunta vem na seguinte direção. Vocês antes tiveram convívio suficiente para administrar diferenças, sentimentos, e isto que aconteceu na sequência, com as mudanças de lugar, enfim, pegou vocês de surpresa? Não, nós namoramos 5 anos, né? A gente se conhecia há muito tempo. Eu não atribuo o que aconteceu com a gente à falta de conhecimento um do outro. A gente se conhecia bem. O que aconteceu, e eu faço a minha completa culpa, não é meia culpa, é que eu realmente me empolguei demais com o que eu estava fazendo. E como ela estava no lugar que ela não tinha amigos, foi fazendo aos poucos, ela não conhecia a cidade, é um lugar pequeno, não tem muito para onde passear. Então ela acabou se sentindo muito sozinha. E uma mulher recém-casada, longe dos pais, se sentindo sozinha, é um problema. Longe dos pais, longe dos amigos e longe do marido com então... quem ela dorme todos os dias, é uma loucura, né? Essa é uma questão importante de pontuarmos, que um dos aspectos que carrega para dentro do casamento dificuldades é o fato de, enquanto namorava, não terem se conhecido, não terem elaborado a vida em comum, pensando neste casamento, mas há também este casamento que surge com crises, com dificuldades, por ter algo novo presente, uma mudança, um trabalho, um marido muito focado num sonho, num desejo, ele queria ser pastor. E olha só a nobreza do propósito, entre aspas, nesse momento, entre aspas, a nobreza de um ministério, de um chamado pastoral. Como assim? Nada pode me tirar esse sonho. Eu vou te dizer, era exatamente esse pensamento que eu tinha. Eu disse, não, mas como Deus? Eu estou me preparando para ser um pastor e o senhor não está contribuindo com o meu casamento. E a gente tem a tendência, quando os problemas chegam, de jogar para outra pessoa ou de jogar para Deus. E a gente precisa todos os dias olhar para nós, pelo menos desse ponto de vista, para analisar o que nós estamos fazendo, o que nós não estamos fazendo, o que a gente precisa fazer. Então, se eu posso dar um primeiro conselho para os maridos aqui, você que é marido, você que vai casar, dê toda a atenção que você puder para sua esposa. Porque se você der atenção, se você der o carinho necessário, você vai receber de volta o apoio para você realizar os seus sonhos. E talvez foi esse o grande problema meu. Eu queria tanto realizar o sonho que eu esqueci que eu precisava compartilhar o sonho com ela primeiro, para depois realizá-lo. Então a gente precisa dar atenção, dar toda a atenção necessária para que a gente possa receber de volta as recompensas. Agora, pastor, pontua assim para a gente de maneira... sucinta, porque assim, uma história de vida não se conta em tão pouco tempo, mas como foi que aconteceu a virada? Darleide, assim como a conversão, às vezes a gente não consegue dizer assim, eu me converti em tal dia. É verdade. E eu não consigo te dizer assim, foi no dia 5 de março que aconteceu a virada. Deus foi fazendo um processo que eu comparo ao processo de santificação, que é todo dia um pouquinho. E a partir do momento que eu reconheci o que eu precisava fazer, Deus foi trabalhando um pouquinho cada dia conosco, tanto comigo quanto com ela. Os dois foram mudando o que precisavam. E eu te digo que foi um processo lento. Mas por ter sido um processo lento, foi um processo firme, seguro. Então, eu não sei te dizer assim, quando mudou. Mas Deus foi trabalhando ali no 3º ano de casamento, no 4º ano de casamento, foi melhorando as coisas, foi conscientizando a gente e a gente descobriu o que é ser feliz de verdade. E assim, hoje no 7º ano de casamento, a gente é muito mais feliz do que a gente foi no dia do sim, lá na igreja. Então Deus foi melhorando as coisas aos poucos e Ele tem melhorado ainda. A gente não está no ideal. Aliás, ninguém está no ideal. Mas o importante é a gente não parar de caminhar. E é isso que eu acredito. Que especial isso, porque é importante dizer disso também, porque afinal de contas nós somos de um tempo em que somos mais apressados do que tudo na vida.
Esse é um problema muito sério. Você sabe que essa é a grande dificuldade nossa do pós-modernismo, então, nem se fala. É para ontem. Então, o casamento está com dificuldade hoje. Ok, então vamos dar um jeito. Aqui tem alguma coisa para ser feito, fazer uma terapia, vamos buscar ajuda, tá, tudo bem. Mas aí, uma semana, 2 semanas, um mês, como assim, nada mudou? Ah, não, já tentei de tudo. Aí usa logo a expressão, já tentei de tudo. Quando você vai ver o tudo, não tem mais nada para fazer. Quando vocês pensaram que o casamento teria, quando diziam para vocês, olha, não tem jeito, desiste, vocês mesmos pensavam? Sim. É por conta justamente desse pensamento. Nós já fizemos de tudo, mas não fizemos tudo. Essa expressão fizemos tudo, eu considero inapropriada, eu diria até assim, é uma inverdade. Porque quando nós fizermos tudo que pode e deve ser feito, a gente já vai começar a sentir a diferença. Eu costumo dizer, eu vou já tocar num ponto que você falou aí sobre essa questão da pressa, mas eu costumo dizer que o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, ele pode ressuscitar qualquer outro ser morto, inclusive um casamento morto. Então não tem nada que, nenhum casamento, assim como não tem nenhum pecador que foi longe demais, que não possa ser alcançado pela graça de Deus, não tem nenhum casamento morto demais que não possa ser ressuscitado por Deus. Mas você falou uma coisa muito interessante, a gente vive numa cultura, numa sociedade que tem 2 características muito ruins. É a cultura do descartável e a cultura do instantâneo. A cultura do instantâneo é porque eu quero tudo muito rápido. E quando eu não consigo alguma coisa rápido, eu descarto. O que a gente faz, por exemplo, com uma TV hoje que quebrou? A TV parou de funcionar. Dificilmente alguém leva para o conserto uma TV que quebrou. A pessoa joga fora e compra outra. É tão fácil comprar. Você quebrou o seu aparelho de som, enfim, as pessoas descartam e compram um novo. E as pessoas têm feito isso com os relacionamentos, de maneira especial com os casamentos. Meu casamento quebrou, eu não levo para o conserto. Meu casamento quebrou, eu descarto e vou atrás de outro. E as estatísticas mostram que o segundo casamento tem mais probabilidade de dar errado do que o primeiro. Então, essa cultura do descartável, ela é muito prejudicial para os relacionamentos. Então, não descarte seu casamento. A Darleide falou uma coisa muito certa. Quando se faz tudo o que se pode fazer, então aí sim dá certo. Se você desistiu no meio do caminho, é porque você não fez tudo o que tem que fazer. E nós cremos em um Deus que é capaz de ressuscitar qualquer ser morto, inclusive o seu casamento. E quando você traz a figura da morte de Lázaro e a ressurreição dele, também não foi instantânea. Não. Ele ficou 3 dias e Jesus, então, nas atividades normais, vindo de onde ele estava, e as pessoas já não mais acreditavam que ele chegaria, aliás, sabiam que ele não chegariam a tempo, mas ele chegou a tempo, porque quer sejam 3 dias, 3 anos, 30, 100 anos, o tempo para Deus, ele faz o milagre. Então, eu não sei há quanto tempo você está em crise no seu casamento, eu não sei há quanto tempo você está em crise consigo mesmo. Eu não sei há quanto tempo você se lamenta pelos cantos dizendo Deus não me ouve mais. Eu só quero dizer para você, junto com o pastor Felipe, convidado de hoje, pastor, escritor, mas sobretudo trazendo já de início aqui nessa conversa uma experiência pessoal enquanto marido, enquanto tendo passado pela necessidade de reaprender o que é casamento, reaprender como se dedica a uma relação. Tem tempo para tudo debaixo do sol. E no tempo de Deus, e que começa agora, se você abrir o seu coração, tem jeito para você, tem jeito para o seu casamento. É tempo de ser feliz a qualquer hora, basta Jesus chegar. Lembra que lá com Lázaro ele chegou e Lázaro foi então visto pelos que estavam à volta? É na hora em que Jesus chega que o milagre acontece. Bom, pastor, você é pastor na igreja de um dos nossos colégios, do IAESC. Do IAESC, é o Instituto Adventista de Ensino de Santa Catarina. Uhum. É um lugar lindo, é um internato bem jovem. Esse é o 8º ano de funcionamento do internato. Ele fica em Araquari, a 30 quilômetros de Joinville, na beira da BR-101. É um lugar muito bonito. Se você olhar só o site, você já vai se apaixonar por lá. Posso dizer o site, claro. Darleide? O site é www.iasc.org.
www.iasc.org.br. Dá uma olhadinha lá, você vai ver que é um lugar muito lindo. É um internato que tem do 9º ano ao 3º ano do 9º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. E eu sou o pastor do campus, cuido da igreja, cuido da capelania, dou as aulas de religião e filosofia. Quero aproveitar e mandar um abraço lá para a direção, para todo mundo do IASC. É muito bom estar com eles, né? E aí, nas horas vagas, ele escreve. Já tem 5 livros escritos? 4 livros escritos. Já profetizei o 5º. Está no caminho. Vamos continuando aqui com o nosso tema a respeito de casamento, uma só carne. Pastor, como é que um casal, teologicamente, vamos falar agora de um conceito mais bíblico, mais teológico, como se dá, qual é o conceito de duas pessoas tão diferentes, tão distintas, tornarem-se uma só carne? Essa é uma expressão muito importante, Darleide, porque a intenção de Deus é unir duas pessoas que vieram de lugares diferentes, de educação diferente, para que elas se tornem uma só. A mesma palavra usada para uma só carne, para Adão e Eva, o primeiro casal, é usada também para a Trindade, para Deus. Deus são 3 pessoas que formam apenas um Deus. Então, a Bíblia usa a mesma expressão no original hebraico para o casal e para Deus. Ou seja, nós não temos 3 deuses, nós temos um Deus em 3 pessoas. E nós também, depois que há o casamento, não são mais 2 pessoas, é apenas uma pessoa, uma só carne. Agora, em que sentido? Se eu continuo com os meus gostos, se eu continuo com as minhas vontades. E quando Deus fala uma só carne, Ele não está querendo dizer que vai perder a identidade. Agora eu deixei de ser o Felipe e a Flor deixou de ser a Flor. Agora a gente se une em propósito. Os 2 agora trabalham para a felicidade do casal. Esses dias eu assisti um casamento e o pastor que fez o casamento disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim: aqui morre o eu e nasce o nós. E quando a gente compreende isso, que no casamento o eu morre e nasce o nós, a gente está começando a compreender o que significa uma só carne. Então, uma só carne em propósito, uma só carne em amor, uma só carne em busca da felicidade do outro. E aqui é uma dica já para os casais. Quando você casa esperando ser feliz, você casou pelo motivo errado. Você precisa casar para fazer alguém feliz. Porque imagina, se o trabalho da mulher é fazer o marido feliz e o trabalho do marido é fazer a mulher feliz, os 2 vão ser felizes, porque um está trabalhando pelo outro. Então, do ponto de vista de Deus, o casal é uma só carne. E por isso que não tem mais a minha vontade, é a nossa vontade. A gente trabalha em prol da felicidade da família agora que nasceu. É isso. Pastor Felipe, com esse conceito aí a gente até entende por que é tão difícil estar casado, porque é muito difícil abrir mão de gostos pessoais, de vontades pessoais, não no sentido de perder a própria identidade, mas é preciso haver um comum acordo em muitas situações, nos aspectos emocionais, nos aspectos das finanças da casa, nos aspectos dos desejos, das vontades. Vai precisar andar em comum acordo e esse comum acordo vai depender de uma tal boa vontade. Você falou de uma coisa interessante, eu lembrei de um casal que eu estava aconselhando esses dias. E o marido me falou assim: eu tenho o meu dinheiro, ela tem o dinheiro dela. Isso está dando um problema, porque na hora de pagar as nossas contas, a gente não sabe de onde vai sair esse dinheiro. Mas esse é um aspecto importante. Quando você casa e se torna uma só carne, é um só salário também, né? Então, o dinheiro que vocês ganham é o dinheiro da família. E esse dinheiro precisa ser usado para que as finanças da família possam ir bem. Então, é uma série de fatores. Claro. São os sentimentos, são os passeios, são os hobbies. Né? Aquele futebol do homem já não pode ser mais só o do homem. Ele tem que dar um jeito de incluir a mulher, ou então de ir menos para o futebol para ficar mais com ela. Porque quando a gente é solteiro, nós somos responsáveis pela nossa felicidade, pronto, somos nós e Deus. Mas quando a gente casa, então é Deus e o casal. Eu gosto muito do texto de Eclesiastes, que ele fala que o cordão de 3 dobras não se quebra tão fácil. E quando a gente entra num casamento abençoado por Deus, a gente precisa ter a consciência de que não são mais 2, agora os 2 são um, unidos a Deus. Eu acho que, ainda continuando essa referência da necessidade de 2 se fazerem em propósito, pensamento, sentimentos, mas que isso é um exercício
que exige uma dose absurda de boa vontade por causa do desprendimento que é necessário tê-lo. Eu encontro muitas vezes casais em que um ou outro, ou ambos, tentam ser professores do outro, ensinador do outro, educador do outro. Marido não é para ficar ensinando a esposa não é para ficar ensinando a marido, a não ser no convívio. Mas aí eu encontro casais em que o marido não atende a alguma necessidade dela para ela aprender. Não vou atender para ela aprender. Como assim para ela aprender? Ensinar em amor, você é marido e a palavra diz assim, amar a vossa mulher, amar a sua mulher, como Cristo ama a sua igreja. E a dinâmica que o Senhor usa para nos ensinar é sempre pautada em amor. Então tenha muito cuidado quando você desatende o seu marido, desatende a sua esposa, porque você está trabalhando didaticamente para ensinar. Você é marido para amar, você é esposa para respeitar, vocês são família para se amarem e assim representarem a Deus. Sim, pastor? Olha, você não pode entrar no casamento para mudar o outro. Pois é. Você precisa entrar no casamento aceitando que você vai precisar mudar. Porque é muito mais fácil quando você vai por esse viés. Porque dificilmente alguém muda alguém. Só quem muda uma pessoa é Deus. Eu não consigo mudar minha esposa, nem ela consegue me mudar. Mas se eu começar a ter disposição de mudar a mim, aquilo que eu preciso mudar em mim, para que o outro seja feliz, então vai ser mais fácil, né? E assim, nesse sentido, é preciso ter Deus no coração. Darleide, não se consegue ter um casamento feliz sem Deus, porque só Deus consegue tirar o egoísmo do coração. O ser humano natural, ele é egoísta. E um casamento sem Deus é um casamento de dois egoístas. Então, não pode dar certo. É impossível dar certo o casamento de dois egoístas. Mas quando tem duas pessoas com Deus no coração, então o egoísmo sai. E entra Deus, e Deus ajuda a gente a ser altruísta, a amar o outro. Mas, Felipe, deixa eu te perguntar uma coisa. Você está falando de que casais que enfrentam dificuldades se mostram ali dois egoístas e que só Deus muda. Mas quando o seu casamento estava em crise, você já era um homem de Deus. Quando seu casamento estava em crise e que você mesmo reconhecia que não ia dar mais certo, inclusive você era estudante de teologia. Você me colocou no aperto agora, hein, Darleide? De propósito. Mas eu vou te dizer o que eu penso sobre isso. Todas as vezes que Deus vai fazer um milagre, todas as vezes, tem uma parte humana, né, no milagre. Por exemplo, em Lázaro, ele disse, tire a pedra. No cego, ele disse, vai lavar o teu olho no tanque. Para que Deus faça um milagre em um casamento, é preciso que haja também a parte humana. Porque Deus é muito educado. Deus é o ser mais educado do universo. E Ele chega para você e diz assim, eu posso fazer um milagre no teu casamento? Você diz assim, não, deixa que eu dou um jeito. Aí Deus não se mete. Então, realmente, eu era um estudante de teologia, mas eu tinha ainda a trava de não fazer a minha parte. Então, não espere que Deus vai fazer tudo por você. Deus faz a parte que você não pode fazer. Então, se há uma mudança que você tem que ter, então comece a se esforçar para isso. Porque para que Deus faça a parte dele, eu preciso fazer a minha. Então, eu espero ter saído da sinuca que você me colocou. Porque o que é importante disso, Felipe, é saber que, assim, nem sempre a compreensão intelectual a respeito do tema, da situação, de como se portar, nem sempre você ter um livro de cor, ainda que esse livro seja a própria Bíblia, o conhecimento por si só a respeito do que é o casamento, como ele funciona, etc., etc., ele não dá o resultado satisfatório se não houver justamente que vocês com tanta sabedoria trazem a nós. É a nossa parte, a nossa disposição em trabalhar por esse casamento. Então, fica a dica para todos nós. É muito comum eu receber o feedback de quem está ali em casa, dizendo assim, Darleide, como eu tenho aprendido, como eu tenho mudado a relação na minha casa, como eu tenho aprendido a ser uma melhor esposa, um melhor marido. E essa dinâmica do aprendizado, ele é absolutamente necessária.
porque o povo de Deus, a palavra diz, meu povo perece, meu povo sofre, meu povo morre por causa da falta do conhecimento. Então, conhecimento é absolutamente necessário. Mas o que significa? Se ao terminar o programa, você continua a sua vida dizendo, mas ele não muda, eu queria que ele estivesse aqui no sofá para ele aprender a como ser marido, eu queria que ele estivesse aqui comigo assistindo o programa para ele ouvir. Assim, que ela deveria estar aqui ouvindo isso. Quem deve ouvir sou eu, e aí eu começo a mudança. E você falou uma palavra assim que eu acho muito importante, aprendizado. No casamento, alguém me disse uma vez, o casamento é uma faculdade em que você nunca se forma. Então, você está com 50 anos de casado e você continua aprendendo sobre o outro e sobre você mesmo. E essa disposição de ser aluno no casamento é uma disposição importante para a felicidade. Porque quem já se acha formado na ciência do casar, esse aí está começando a ter um problema. É preciso saber que você ainda é incompleto e precisa aprender mais. Muito bom, conversa boa aqui no consultório de hoje com o pastor Felipe Amorim, que é escritor também e desenvolveu esse estudo a respeito de ser uma só carne. Vamos falar ainda de divórcio. Casamento é para ser eterno, pastor? Até que a morte o separe. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz isso. Uau, como que a gente lida com essa questão, hein? Nós vamos para o nosso intervalo, mas antes, deixa eu dizer para você que temos a revista Fique Leve. Estou sempre te lembrando que você pode pedir a revista Fique Leve. Esta revista fala a respeito de saúde, fala a respeito das maneiras pelas quais nós podemos cuidar do bem-estar, da saúde física, mental, emocional. Também trazemos as questões espirituais para serem aqui discutidas e a partir de conceitos da psicologia, da ciência, mas sobretudo da palavra de Deus. Orientações a respeito de como se alimentar, sobre alimentos que são prejudiciais à saúde, sobre atividade física, sobre o sol, sobre a água, sobre o uso dos que nós chamamos remédios naturais dados para que faça você um homem e uma mulher íntegro referente à saúde. E sabendo que quando nós promovemos saúde, nós estamos promovendo o bem-estar de toda a família. Portanto, entra no nosso site novotempo.com/consultório. Você vai encontrar um banner da revista, mostra aqui pra gente, o banner da revista Fique Leve, simples assim. Clicou sobre o banner da revista que aparece lá no site, nós vamos dar ali a você a possibilidade de preencher com os seus dados pessoais, envia para nós eletronicamente e nós vamos mandar para você de presente essa revista em casa. Fique leve, fique feliz. Logo depois do intervalo, a gente volta continuando aqui com o pastor Felipe. Ainda vamos falar sobre divórcio, vamos falar como então trabalhar algumas crises bem pontualmente, algumas dinâmicas que podem ajudar você a trabalhar melhor o seu casamento, a sair da crise. E, sobretudo, o que a gente quer deixar já desde o começo do programa é que há esperança, há como restaurar um casamento. Eu tenho visto lindas histórias, ainda vou fazer um programa especialmente com casais que ficaram anos separados e agora estão juntos e vêm contar de como se deu. Se você pensa em desistir, não desista. O milagre vai acontecer se você participar dessa história com Deus. É rapidinho o nosso intervalo, continuamos com você aqui. Daqui a pouquinho nós esperamos você. Faz o seguinte, chama os teus amigos para participar, compartilha. Aqui sempre um assunto que rende bênçãos para a vida de todos nós. É rapidinho, já estamos de volta. De volta aqui no consultório de família. Fique sempre muito à vontade para fazer perguntas ou trazer a tua experiência de vida. Tem muito significado para a gente quando você compartilha, claro, por mensagem só entre nós para que não haja nenhuma exposição. Mas você já viveu uma história de um casamento em que estava à beira do divórcio ou mesmo após o divórcio e algo aconteceu que mudou toda essa história e vocês estão felizes hoje? Escreva pra gente, eu gosto de ouvir a tua história e serve de experiência para dividir aqui no programa também. Você que está pensando em casar, preste muita atenção nos detalhes, fique muito atento. Apesar de falarmos das dificuldades, das limitações nossas frente o grande empreendimento que é um casamento, nós também não podemos deixar de dizer e reforçar que casamento é
para ser feliz, casamento é algo bom, casamento nutre a alma da gente, casamento faz toda a diferença quando é possível experimentá-lo enquanto casamento feliz. Para que não fique a ideia de que sempre que a gente fala em casamento, nós nos cercamos de tanta dificuldade que dá medo nas pessoas. Casar é bom, né? Casar é muito bom. Casar é muito bom. E quando a gente entende o papel de cada um no casamento, a vida de casado é muito melhor que a vida de solteiro. Eu digo para você, hoje eu vivo muito melhor financeiramente, eu vivo muito melhor sentimentalmente, de todos os aspectos, porque eu ganhei de Deus um presente. Um presente que me ajuda a controlar minhas finanças, um presente que ajuda a controlar os meus impulsos ruins. Às vezes minha esposa chega para mim e diz assim, ó, tá errando aí, hein? Vamos mudar esse rumo aí. Então, casar é um negócio muito bom. Então, não fique assustado, não. A gente está aqui para assustar você. A gente está aqui para dizer que Deus é o maior interessado em que você seja feliz. Por falar em maior interessado, pastor, vamos falar de perdão, que é algo assim sublime e divino, não é muito da nossa natureza. Por exemplo, na sua experiência pessoal, para vocês irem trabalhando positivamente até chegar ao nível em que estão agora e ainda desejando mais, trabalhando mais para serem ainda mais felizes, o perdão absolutamente necessário. É essencial. Um bom casamento é formado por 2 bons perdoadores, porque não existe nenhum ser humano na face da Terra que não cometa um erro. Não tem nenhum. Todos os seres humanos que estão sobre a face da Terra cometem erros. E dentro de uma convivência matrimonial, isso é muito mais forte, porque você está ali todo dia com a pessoa. Talvez seja difícil você magoar alguém que você vê uma vez por semana, talvez no dentista, no clube, mas alguém com quem você dorme e acorda, você vai magoar. Exato. Não é assim, será que eu vou não? Você vai magoar em algum momento, às vezes sem querer, às vezes querendo. E nesse momento é preciso entrar o perdão. O perdão, como você falou, é uma coisa divina. Divina. Sem Deus é impossível perdoar da maneira como deve ser perdoado. É por isso que Deus aconselha que nós estejamos junto com Ele. Porque só perdoa como Deus quem está com Deus. Agora, há uma coisa no perdão, Darleide, que me preocupa às vezes. Na oração do Pai Nosso, Jesus disse assim, em uma das partes, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E parece que não estava satisfeito, então nos versículos 14 e 15, lá do capítulo 6 de Mateus, ele disse assim, porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam a vocês, eu perdoarei vocês. Mas se vocês não perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, eu também não darei o perdão a vocês. Então imagina se eu me recuso a perdoar minha esposa, se eu me recuso a perdoar meu filho, minha mãe, seja lá quem for, eu estou travando o canal pelo qual vem o perdão de Deus para mim. Então não é só uma questão de perdoar quem me ofendeu, é uma questão de ser perdoado por Deus. E se eu não sou perdoado por Deus, a minha situação é de perdido. Então, o perdão que eu tenho que estender ao meu companheiro, à minha companheira, é muito mais do que uma ação simplesmente humana. Tem a ver com a minha salvação. Porque se eu recuso dar perdão, a Bíblia diz que eu também não posso pedir o perdão de Deus. Pastor, isso traz uma responsabilidade muito grande. Como é que se dá o fato de esse indivíduo ser absolutamente incapaz de perdoar, porque não é da nossa natureza fazê-lo? E sendo incapaz de perdoar, como é que eu consigo perdoar então? Darleide, a Bíblia diz que só uma pessoa pode mudar a natureza de alguém. Só Deus pode mudar a natureza do ser humano. A Bíblia até pergunta assim, pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo mudar as suas manchas? E aí ele diz assim, então vocês também não podem mudar a natureza de vocês. Mas quando a gente se entrega a Deus, Deus coloca em nós a natureza dele. E aí começa a haver dentro de nós uma batalha entre a natureza humana e a natureza divina. E aquela que for mais alimentada dentro de nós vai vencer. Então, o perdão é divino, ponto final. Não é humano, é divino. Então, se eu alimento o divino dentro de mim, como é que eu alimento o divino? Bíblia, oração, frequência à igreja, essas coisas todas. Se eu alimento o divino, então ele coloca o perdão em mim. Porque se eu depender só de mim, eu não vou perdoar. Algumas pessoas dizem assim, eu não tenho vontade de perdoar. Beleza, ninguém tem.
Mas aí você vai para Deus e diz assim, Senhor, coloca o perdão no meu coração. Darlete, parece sim que é conversa de crente, mas é porque é a única saída. Se você não coloca Deus no teu coração, você não consegue perdoar genuinamente. E eu queria fazer uma observação aqui. Às vezes a pessoa pensa que perdoar é esquecer. Do ponto de vista humano, perdoar não é esquecer. Deus tem a capacidade de apagar da memória dele o pecado que a gente comete. Do ponto de vista humano, perdoar é não ser mais ferido por aquilo. É como se a gente cortasse a mão e vai criando a cicatriz. E toda vez que eu olho para a cicatriz, eu lembro do corte que eu tive, mas não dói mais. E perdoar do ponto de vista humano é isso. Então pode ser que você diga assim, não perdoei meu marido porque eu não esqueci. Não, você não vai esquecer, mas você vai ser trabalhado de tal forma que aquilo não dói mais em você. E quem pode fazer isso? Só Deus, ninguém mais. Esse tema dá um programa inteiro a respeito, porque toca na ferida, né? No sentimento de alguém que está ali nos ouvindo do outro lado e dizendo assim, pastor, eu até quero, mas você eu não sabe consigo. Pelo que eu passei. E ainda vem com esse sentimento de eu gostaria de perdoar. Claro que eu gostaria de olhar para a traição da minha esposa, ou do meu marido, enfim, de quem quer que seja, qualquer outra situação, mas eu gostaria de olhar para aquela ferida e não sentir mais, mas eu sinto muito. Pastor, quando nós nos deitamos, eu lembro que ele esteve com uma outra mulher, ou que ele me deixou com crianças pequenas, enfim, me vem tudo à memória. Pastor, eu até gostaria, mas eu não consigo. Então eu vou dar um conselho prático. Por favor. Você deve conhecer pelo menos um casal que teve um problema sério e que deu perdão e que vive bem hoje. Se tem um casal que conseguiu, você também consegue. Mas todas as vezes que alguém me procura dizendo assim, olha, eu quero fazer, mas não consigo, eu dou um conselho. E o conselho é o seguinte, Darlete, 3 momentos de oração diária. Parece, às vezes eu faço lá na minha sala, tipo um receituário espiritual. Eu pego um papelzinho assim e receito espiritualmente. 3 momentos de oração. Algum tempo atrás, uma aluna me procurou com um problema espiritual e tal, e também um problema relacional. E eu disse assim, olha, você vai orar 3 vezes por dia. Ela me disse os horários que ela iria orar. E daqui a um mês você vem me dizer o que aconteceu. Com 15 dias depois, ela disse, pastor, incrível. O problema foi resolvido, eu estou conseguindo vencer a minha tendência. Então, você quer vencer? Você quer que o teu coração, a tua cabeça realize o que o teu coração quer perdoar? Então, combina 3 horas de oração com Deus, porque não tem nada que Deus não possa fazer. E se você já tentou perdoar e não conseguiu, Deus é capaz de fazer isso por você. Então, agora aí, já pensa, 3 horários, pode ser 6 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, não sei. 3 momentos você vai parar para conversar com Deus e pedir a Ele exatamente isso. Deus, eu quero o perdão. E eu te garanto, em nome de Jesus, que você vai conseguir perdoar. Porque Deus já fez milagres muito maiores e Ele pode fazer isso no seu coração também. Amém, pastor. Muito bom. Eu creio nisso. Isso é uma verdade absoluta que você experimente. Ao experimentar, escreva para a gente. Conte o que aconteceu, leve a sério. A questão é que muitas vezes nós ouvimos tudo de maneira muito teórica ou até mesmo mecânica. Nós não estamos falando de atividade mecânica, nós estamos falando de uma atividade espiritual em que você dedica um tempo especialmente, exclusivamente para no encontro com Deus você receber aquilo que Ele disse que faria por você e em você. Então, não é mecânico, é um compromisso de ir buscar no único lugar em que você pode encontrar a capacidade do perdão, do que simplesmente eu quero fazê-lo e não consigo. Deus pode fazer o impossível em tua vida, de maneira prática, pode crer. Pode ser que alguém esteja agora nos ouvindo, nos assistindo e pense assim, não, isso é coisa de gente que é crente. Então eu te desafio, faz a experiência. Com sinceridade, fala com Deus e pede a Ele, porque Deus nunca decepcionou. A Bíblia garante que a palavra de Deus não volta vazia. Então, se você não acredita, faça o teste. Deixe que Deus age na tua vida. Só abre a porta e Ele vai fazer por você. Vamos falar de divórcio, Sim. pastor, porque o perdão não veio ou o amor acabou. Houve um desgaste e nós tentamos e rompemos a relação, enfim. Diversos motivos.
Mas divórcio. O que a palavra de Deus diz a respeito do divórcio? A Bíblia tem uma teologia bem clara sobre o divórcio. Primeira coisa que a Bíblia diz, Jesus afirmou isso nos evangelhos, é que o casamento é até que a morte o separe. Então, esse é o ideal de Deus para nós. Infelizmente, nem sempre a gente vive no ideal. E eu quero dizer para você, se por acaso você é uma pessoa divorciada, não pense que Deus te ama menos por isso. Deus continua te amando tanto quanto Ele te amava, embora você não tenha conseguido alcançar o ideal. Porém, a Bíblia deixa uma possibilidade para um divórcio e um novo casamento. E isso é preciso, talvez, um programa inteiro para explicar, mas eu vou tentar explicar aqui de maneira rápida. A Bíblia deixa claro que para que você tenha um novo casamento, você precisa ter sido traído por seu marido. Então, a única possibilidade bíblica para que haja um divórcio e um novo casamento é a traição conjugal. Porém, Darleide, a Bíblia não pede, por exemplo, que a gente fique convivendo com um agressor físico. E às vezes eu me preocupo com isso, porque a gente aconselha que a pessoa fique casada, que continue, que lute e tal, mas às vezes a pessoa está sofrendo agressão física. E aí Deus quer que eu fique na mesma casa de um agressor físico? Na Bíblia não pede isso. Mas do ponto de vista do divórcio, a Bíblia deixa apenas uma possibilidade, que é quando acontece a traição conjugal. Porém, Jesus disse assim, Deus falou isso por causa da dureza do seu coração. Deus é fantástico. E ele disse que até no caso da traição conjugal, o ideal é o perdão. Agora, se por acaso a pessoa não consegue conviver, então Deus deixou essa possibilidade. Por que a gente fala com tanta ênfase, Darleide, nisso? É porque hoje é muito comum o divórcio por incompatibilidade. A gente não combinou, ele gosta de arroz integral e eu gosto de arroz branco, vamos separar por isso. Então, Deus, sabendo do coração humano, ele diz assim, olha, só isso, eu só permito com isso. A incompatibilidade é para ser resolvida. A diferença de gosto para ser resolvida. E se por acaso você perceber que realmente não dá depois da traição conjugal, aí Deus deixou só essa possibilidade. Porém, eu gosto muito mais, Darleide, de trabalhar na possibilidade do perdão. Sabe, eu como pastor, e depois de tudo que eu vivi, eu posso te dizer e reafirmo aqui o que eu já falei no começo, que não tem nenhuma situação tão complicada que não possa ser resolvida. Então, existe uma teologia do divórcio? Existe. Existe essa possibilidade para o divórcio? Existe. Mas Deus sempre trabalha com o ideal, que é a reconciliação. Esse é um tema extremamente delicado, né? Porque eu gostei principalmente da tua sensibilidade em lembrar do que passou por um divórcio ou está no segundo casamento, porque nós não queremos de maneira nenhuma lançar nenhum tipo de culpa ou de ideia de que Deus ame menos ou ame mais, e, enfim, faça diferença entre pessoas e pessoas, mas é preciso dizer o que a palavra de Deus diz. Na verdade, o que a palavra de Deus diz é o padrão do céu para nós. Então, falar do ideal de Deus é falar da vontade de Deus para nós, de maneira que o que estiver ao nosso alcance, enquanto filhos de Deus, deveríamos fazê-lo para alcançar, de fato, o ideal de Deus. Você falou uma coisa muito, muito importante. Todas as vezes que a gente fica na palavra de Deus, a gente tem como cobrar, entre aspas, as bênçãos de Deus. Então, se Deus me disse assim, filho, vai pela direita, e eu fui pela esquerda, e eu tropecei e caí, eu não posso olhar para Deus e dizer, Senhor, você não me protegeu? Aí ele vai dizer para mim assim, filho, eu pedi para você ir pela direita. Agora, se ele diz assim, filho, vai pela direita, e eu ando pela direita, eu posso dizer assim, Senhor, eu estou no teu caminho, me dá uma força, me ajuda, tem uma montanha para eu subir ali. Então, quanto mais perto da palavra de Deus a gente ficar, quanto mais dentro da palavra de Deus estiver o nosso casamento, mais a gente pode contar com as bênçãos de Deus. Se eu resolvo por mim mesmo fazer o que eu acho que é certo, o que eu quero, eu não posso chegar para Deus e dizer assim, Deus, agora me abençoa. Porque ele estava dizendo, filho, eu quero te abençoar, mas o caminho é esse. Eu digo, não, Senhor, eu acho que o meu caminho é melhor. Então,
Eu repito, Deus não ama menos quem passou por um divórcio, quem não conseguiu ficar casado, não tem nada a ver com isso. O que nós estamos falando aqui é que existe um ideal de Deus para você. E se você puder ficar no ideal, Deus vai te abençoar, Ele garante isso. É porque no ideal de Deus, somente a morte separa um homem e uma mulher. Somente a morte separa um homem e uma mulher que entraram numa aliança conjugal. Ele disse, não era assim no princípio, não foi assim no princípio, ou seja, não foi assim o quê? Quando ele responde a respeito da carta do divórcio, quando ele foi indagado pelos seus discípulos. No princípio, somente a morte separa um homem e uma mulher. Mas por causa da dureza do coração, veio o divórcio. Mas essa mesma palavra diz que Deus abomina o divórcio. O fato de dizer, não há Deus em Israel que possa dar jeito nesse casamento. Então, o ideal de Deus é somente que a morte separe homem e mulher. Mas o socorro de Deus vem em grande medida. O socorro de Deus, a misericórdia de Deus, eu acho que é algo que a gente não consegue de fato compreender. É um mistério. Porque como Deus suportou que Abraão pudesse ter um filho com uma outra mulher, ainda com a vontade complacente da sua esposa. Há coisas que Deus suporta, mas não é da vontade de Deus que aconteça. Quando a gente fala em divórcio, hoje as estatísticas mostram que a maior parte dos divórcios não acontecem por questões de traição conjugal. Acontece que se banalizou demais. Eu estava lendo esses dias no jornal, agora se faz contrato de casamento com prazo de validade. Exato. Então a gente casa, daqui a 2 anos a gente renova o casamento. E a gente renova depois. E isso não existe na Bíblia. Então, às vezes a pessoa diz assim, não, Deus é muito duro deixando só essa possibilidade, mas é que sem deixar muitas possibilidades, a coisa já está... o divórcio acontece à torta e à direita. Então, Deus quer que a gente lute pelo casamento. E se acontecer a possibilidade que ele deixou, tudo bem. Mas que a gente lute pelo casamento da gente. Pastor, então, vamos aproveitando o restante do tempo. Você destaca aqui no trabalho feito a respeito de casamento o segredo da família de Jó. Qual era o segredo daquela família? Olha, Jó é um personagem que eu gosto muito, né? Eu tenho estudado assim, com mais dedicação o livro de Jó esses dias. E às vezes a gente pensa em Jó no sofrimento de Jó. E Jó foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. E uma coisa que eu acho lindo em Deus, o primeiro exemplo que Deus dá na Bíblia é de uma família feliz. E qual era o segredo da família de Jó? A Bíblia diz que Jó, todos os dias de madrugada, se levantava para oferecer sacrifício pelos seus filhos, porque ele diz assim, pode ser que os meus filhos tenham pecado, e eu quero que Deus os perdoe. Então, qual era o segredo da família de Jó, e o segredo para que Jó suportasse todo aquele sofrimento? Era a sua comunhão com Deus. Uma família que tem comunhão com Deus, do ponto de vista individual e também do ponto de vista coletivo, ela suporta os problemas. Jó, o primeiro capítulo, a primeira metade do capítulo de Jó, fala que Jó era bem-sucedido nos negócios, ele tinha uma multinacional, ele era bem-sucedido na família. A Bíblia diz que os filhos dele faziam festa na casa uns dos outros, a seu tempo. Muito provavelmente essa expressão indica o aniversário de cada um. E se tem uma família unida, se tem um pai querido, tem uma mãe também querida, tem um casal unido, a família de Jó era uma família que muitos queriam ter dinheiro e harmonia dentro de casa. Qual era o segredo de tudo isso? Era aquela madrugada em que Jó se levantava para orar. Jó consagrava a sua família para Deus. E como é que você pode consagrar a sua família para Deus? Todo dia é importante que tenha um momento do culto da família. Não precisa ser um culto igual da igreja, de 1 hora, com mensagem musical e tudo, e sermão. 7 minutos, 10 minutos são suficientes para você consagrar a tua família a Deus. E sempre no nível do mais novo. Você tem uma criancinha, faz um culto que a criança entenda, porque vai sendo alimentado. Você tem o seu momento com Deus particular, mas também tem que ter um momento da família. Lá em casa, a gente está com uma criança de 8 meses de gestação. Né? Mas toda noite a gente tem o culto do Daniel já. Tem a Bíblia dele, a Flor canta a musiquinha lá, Cristo fez os peixes. Eu acho que quando ele nascer, ele já vai nascer cantando essa música. E a gente tem o culto dele, porque esse é um momento de concerto.
Deus, nesse momento do culto da família, ele vai fazendo a obra. Então, o segredo da família de Jó, o segredo da resiliência de Jó era a sua consagração a Deus. Então, consagra a tua família a Deus todo dia. Ora por ela e com ela. E você vai ver o resultado. Parece até assim algo estranho dizer dessa maneira, considerando em que a nossa rotina é muito conturbada, que até o pensamento nosso está muito destituído do significado da espiritualidade. Mesmo para as famílias cristãs. Nós estamos falando maiormente para famílias cristãs. E nós sabemos que, mesmo entre os cristãos, a vida espiritual é muito fluida, é muito relegada à condição de ir à igreja, à condição de fazer, quem sabe, uma leitura rápida, mas não há um alimento. Imagina, parece assim, utópico você fazer um culto familiar com um bebê que ainda está no ventre da mãe. E que vocês cantam para ele, que vocês falam a respeito de Deus para ele. Parece utópico, mas isso é viver uma espiritualidade de verdade. E é ela que faz milagres. É que essa espiritualidade de ir na igreja uma vez por semana, ou 3 vezes por semana, ela aplaca a consciência, mas ela não alimenta. Imagina você comer só no almoço de sábado, no jantar de quarta e no jantar de domingo. Você vai adoecer e morrer em pouco tempo. Mas a gente quer fazer isso com a espiritualidade. Às vezes a gente quer se alimentar espiritualmente uma vez por semana quando vai na igreja e achar que vai ficar forte. E aí, Darleide, os problemas chegam na família e não tem o escudo da fé. E aí o problema invade a família e destrói tudo. Mas a Bíblia diz que a fé é um escudo, que a palavra de Deus é uma espada. Então, quando eu tenho um escudo, quando eu tenho uma espada, o problema chega e eu corto a cabeça do problema. Eu me defendo do problema. Então, aquele momento da igreja é muito importante. Mas mais importante que o momento da igreja é o momento do seu culto na família. E é por isso que eu disse que 7 minutos resolvem. Não precisa ser um culto de 1 hora para deixar as crianças impacientes. 7 minutos, você cantou uma música, ouviu uma música, leu um texto bíblico, orou com a família. Está feito, está alimentada a sua família naquele dia. E você vai ficando mais forte, e os problemas chegam, mas não abalam vocês. Sem falar do valor que tem a oração conjugal. Pode falar um pouquinho a respeito? Claro. Olha, orar com o cônjuge é tão importante quanto beijar o cônjuge. É tão importante quanto abraçar, quanto fazer carinho. Porque eu comparo assim, o afago é para o físico, como a oração é para o espiritual. Então, quando você afaga o seu cônjuge, quando você faz um carinho, você está fortalecendo o seu sentimento, fortalecendo a relação física de vocês. Quando vocês oram juntos, vocês estão fortalecendo a vida espiritual. E assim, você está fazendo o que Eclesiastes fala. São 2 que convidam mais um, faz um cordão de 3 dobras. E a vida pode puxar, os problemas podem puxar, mas o cordão não se arrebenta. O contrário também é verdadeiro. Quando eu tenho uma vida espiritual, e até tenho a minha vida espiritual particular, mas eu não tiro um tempo para orar com a minha esposa, eu não tenho o vínculo espiritual do casal forte. E às vezes o problema chega e afeta a gente. Então, sabe aquele momento do culto familiar? Vamos lá, vamos dizer que você fez o culto familiar com seus filhos de manhã. Então, à noite, antes de dormir, lá no quarto de vocês, ali na cama mesmo, ajoelha os 2, dá a mão, faz uma oração, dá um beijinho, depois vão dormir. Esse é um momento importantíssimo que fortalece o casal também. Pastor, acabou o tempo. A gente poderia falar ainda da educação dos filhos, mas a gente volta no outro momento, vamos falar disso. Poderia falar de como sair de crises, mais pontualmente falando a respeito. Mas muito obrigada e parabéns pelo trabalho, pela dedicação sobre o tema. Eu que agradeço. Eu queria deixar as minhas últimas palavras aqui. A gente não falou de muita coisa, como você disse. Mas se você estiver ligado com Deus, a Bíblia diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Você está precisando de alguma coisa na tua família? Busque a Deus e Ele faz o resto. Muito obrigada. Que Deus abençoe você, o Daniel e a Flor. E a Flor. Muito obrigada. E você de casa também, obrigada pela companhia, pela parceria.
Tem muito a se dizer e a se falar a respeito de casamento. Tanto é que toda semana nós trazemos temas que se aproximem da vida familiar o quanto possível. E falar de casamento é falar daquilo que é mais sagrado em termos de aliança, em termos de experiência que traz a figura do próprio Deus para a nossa convivência. Se a gente soubesse quão sagrado é a aliança, ou quão sagrada é a aliança do casamento, nós pensaríamos em casamento como algo que de fato tem uma referência em Deus. Cuidado quando falar em divórcio, pensar em divórcio ou experimentar o divórcio. Você pode estar realmente, de fato, contrariando a vontade de Deus para o casamento. Assim como no tempo passado Deus tolerou bigamia, poligamia, mesmo entre o povo que celebrava o nome do Deus de Israel, talvez Deus esteja hoje suportando, tolerando o divórcio, como era no passado, agora também por causa da dureza do nosso coração. Mas a vontade de Deus, a bênção de Deus é sobre você, é sobre mim, é sobre nós, para restaurar, para reconduzir, para regenerar, para fazer de novo, para curar, para sarar, para perdoar aos que erraram, aos que caíram. Deus é bom e misericordioso em todo tempo e lugar, comigo e com você. Um beijo muito especial no seu coração, que Deus abençoe a sua família, o seu casamento, a sua vida como um todo. E na semana que vem estamos de volta aqui para mais um consultório de família e a sua companhia é indispensável. Um beijo para você, entre em contato por nossas redes sociais, enfim, fale conosco, queremos sempre ouvir você. Um beijo e até o próximo aqui no consultório de família, sempre um programa novo para enriquecer a sua família e a sua vida. Até lá!